Fala pessoal, tudo bem? Que bom que tá tudo bem com vocês. Estamos aqui diretamente aqui da Galdino Colecionismo, levando mais um vídeo para vocês e hoje vamos falar sobre algumas moedas que apresentam defeitos, tá? Não é comum nós falarmos e mostrarmos esse tipo de coisa, mas de vez em quando a gente aborda o assunto aqui, tá? A gente vai mostrar, creio que, 4 moedas, 4 tipos de defeito no dia de hoje. Vamos falar um pouco sobre eles, tá certo? Antes de darmos início ao vídeo, gostaria de informar vocês. Estou recebendo ainda muita mensagem da galera querendo me vender algumas moedas, querendo alguma informação sobre valores. Olha, informação sobre valores, a gente está tentando aqui colocar o máximo de vídeo possível falando sobre todo tipo de moeda. Aos poucos, com certeza, a gente vai chegar lá, vai ter todo tipo. Quando alguém bater uma pesquisa aí, vai encontrar a gente falando sobre a moeda tal, né? Agora, falar sobre eu comprar algumas peças, pessoal, não é possível comprar peças de todo mundo. Então, assim, eu dei uma preferência, encharquei assim, fechei, para poder fazer compra só dos meus amigos aqui da minha região, amigos que eu digo, pessoas aqui da nossa região, e disponibilizei na descrição de nossos vídeos contatos de pessoas que também compram essas moedas. Então, às vezes, você que está aí nos assistindo, quer vender as suas peças, dá uma olhada na descrição do vídeo, porque às vezes lá tem alguém próximo a você. Você é do Rio de Janeiro? Dá uma consultada lá embaixo, no Rio de Janeiro tem. Minas Gerais? Vai dar uma olhadinha, tem Minas também, tem Acre, tem Amazonas, tem Manaus, enfim. São Paulo, Rio Grande do Sul, só dar uma olhadinha, de onde você for, dá uma olhadinha que tem. Se não tiver hoje, volta amanhã. No vídeo de amanhã já vai ter gente nova também na descrição do vídeo, tá certo? Isso foi uma forma que eu encontrei para você que tem aí as peças e não é colecionador e está procurando algum lugar para vender, beleza? Espero ajudar. Então vamos dar uma sequência aí? Vamos falar sobre moedas com defeitos, tá? Vou apresentar alguns defeitos e aí a gente vai falar um pouco sobre esses defeitos, beleza? Ó, a primeira moeda que a gente vai falar é a moeda que tem o defeito de laminação. É o resultado de uma moeda cunhada em um disco que já vem com defeito, né? O disco também pode se tornar defeituoso quando sujeiras ou impurezas, quero dizer, forçam o disco a rachar, a descascar, tudo isso após a sua cunhagem, tá? E esse tipo de defeito varia muito de tamanho e gravidade e é muito comum nessas moedas aí que eu coloquei como exemplo, que são moedas de bronze e alumínio do Cruzeiro, né? Que vai lá de 1942 até 1956. Então tá aí defeito de laminação. Separei pra gente aqui também, pessoal, moedas de cunho quebrado, tá? E isso daqui agora é bacana a gente conversar. Ó, cunho quebrado, né? Não significa que é algo na moeda, e sim no equipamento, tá? Então vamos lá. O cunho quebrou e soltou um pedaço, né? E onde o cunho quebrou, o disco de metal não sofreu pressão na cunhagem. Em alguns casos, como exemplo a 50 centavos de 2009, não há a contrapressão no outro lado da moeda, né? E sofre uma pequena depressão, que nem sempre essa depressão ocorre. É um erro de cunhagem interessante, mais importante que o cunho rachado, e merece ser guardado muito na coleção, gente. As empresas certificadoras norte-americanas encapsulam e graduam tais moedas, e às vezes indicam suas anomalias específicas. Então também, pessoal, ó, cabe esclarecer que cunho quebrado não tem nada a ver com sobra de metal, tá, pessoal? Sobra de metal é até um termo utilizado aí por leigos, geralmente aqueles que caíram aí de paraquedas na numismática, que chegaram aí na geração das Olimpíadas e tal, e infelizmente eles tornaram aí popular e errôneo o termo de sobra de metal, porque não é sobra de metal. Na verdade, isso daí é cunho quebrado. Porque se a moeda tivesse sobra de metal, ela iria ter aí uma interferência até no peso, né? E com isso, se você pegar uma moeda dessa com cunho quebrado,
e for colocar na balança, ela vai pesar realmente o que se marca em catálogos e o que realmente era para ser. Então, vale lembrar que se pronuncia como cunho quebrado, tá? Não é sobra de metal. Sobra de metal é uma forma errada de falar, beleza? Então, assim, vale sempre a gente corrigir aí os amigos que estão chegando, os amigos que insistem em falar que é sobra de metal, porque não é sobra de metal. Se fosse sobra de metal, teria aí uma diferença no peso da moeda. E aí a gente colocou um exemplo de uma moeda de cruzeiro, né? Uma moeda de 10 centavos e uma moeda de 50 centavos. Todas ali com um pouco de cunho quebrado, né? E aí coloquei essa imagem de um cunho quebrado e logicamente deu para entender. O cunho de cima bate no cunho de baixo, aonde o cunho está quebrado, não faz o desenho e o metal continua da mesma forma do disco que era antigamente, naquele local, certo? Show de bola, então. E aí agora a gente pode falar um pouco também sobre a cunhagem descentralizada, né? Que é conhecido aí como boné, né? Chamada comumente, né, de boné pelos comerciantes e outros. Essa cunhagem descentralizada pode ocorrer em um ou ambos os lados da moeda. O cunho bateu com o disco não posicionado corretamente na virola. Virola é a peça que segura o disco pelas bordas no ato da cunhagem, tá, gente? As cunhagens descentralizadas ou descentradas podem variar em diversos graus, considerando uma peça boa para a coleção aquela onde no mínimo 5% do design da moeda não for acunhado no disco. Abaixo disso, pessoal, é considerado como uma peça regular. Às vezes as pessoas mandam foto de moedas com uma descentralização tão pequena que não vale a pena. Então é uma moeda até comum, né? É também preferível aquelas peças que ainda apresentam a data visível, né? Porque aí você consegue identificar essa moeda. No caso ali tem um 20 centavos de 1964. Se ela tivesse ao contrário, o 1964 para baixo, não daria para identificar de qual data ela é, né? Então assim, com a data visível torna até um pouco mais valiosa, tá? Porque aí você consegue identificar se a moeda já é uma moeda que tem pouca cunhagem, se é uma moeda que tem muita cunhagem, enfim. Imagina uma moeda de pouca cunhagem com um cunho descentralizado, iria ser um valor exorbitante, né? Mas é isso. É um erro muito importante, por ser praticamente impossível reproduzi-lo fora do ambiente da casa da moeda. E ela também, as empresas gostam de fazer aí as suas graduações e encapsulamentos, né? E é um dos melhores e mais valiosos erros de cunhagem que o colecionador deve buscar para a sua coleção. Beleza, pessoal? Eu particularmente acho muito bonito esses erros de cunho chamados aí de boné, né? Que no caso é cunhagem descentralizada, beleza? E aí como exemplo temos a 20 centavos de 1964, uma 50 centavos ali de 2013, 2 cruzeiros de alumínio 1957, 1 centavo de 1969 e mais duas aí que eu não consegui identificar as datas. Lembrando que essas fotos são todas fotos tiradas da internet, beleza? Vamos para mais um tipo de erro. Está aqui, é o disco incompleto, também chamado no Brasil de chapa cortada ou final de chapa. Isso aí ocorre na fabricação dos discos, tá? E não é durante a cunhagem, tá? Durante o processo da fabricação do disco, que serão cunhadas as moedas, são inseridas chapas de metal em uma máquina que as golpeiam, separando-as dos discos, tá? Então, os discos saem de uma chapa de metal. E às vezes, problema na alimentação da chapa de metal na máquina faz com que ocasione que algumas peças tenham erros no corte. E o resultado são discos faltando parte do metal. Repare que são possíveis 3 tipos de erros, tá? Podem ocorrer erros de discos incompletos retos, né? Que, como vocês podem ver nessa imagem de baixo, são essas 3 moedinhas da parte de cima ali, porque elas ficam nas bordas da chapa do metal.
e aí ali ocorre o tipo de erro disco incompleto reto, né? Também pode ocorrer o erro de disco incompleto circular, que é aquele que ocorre no meio da chapa, né? Às vezes a máquina golpeou 2 vezes no mesmo local ali praticamente, que é essas do meio que vocês estão vendo. A máquina golpeou para tirar um disco e não deu espaço para golpear para tirar outro disco. E aí acabou que saiu ali com o erro circular, beleza? E também existe o erro irregular, disco incompleto irregular, que é aquele do final da chapa. Ele não é nem circular e nem é reto. Ele pode ser de todo tipo de posição ali. Beleza, pessoal? Agora só tem que ficar atento que nesse tipo de erros podem ocorrer muita fraude, tá? Então aí a gente tem que ficar muito atento para tentar encontrar a forma de reconhecer se realmente esse erro foi feito dentro da Casa da Moeda, realmente na chapa lá, cortando e tal, separando os discos da chapa, ou se alguém tentou reproduzir esse erro, beleza? E aí você consegue algumas informações sobre como isso, aí fazendo algumas pesquisas na internet ou livros mesmo, como aquele livro que tem aí do Manual de Erros em Moedas, que ajuda muito, que é o livro lá do amigo Edil Gomes, tá? É um bom livro para poder também fazer consultas sobre esse tipo de erro. Lembrando que aí a gente usou como exemplo a moeda de 50 centavos de 1976, que ela tem um disco ali, um erro ali circular, né? Também tem a de 50 centavos. Praticamente todas aí que eu coloquei a imagem são com erros de disco incompleto circular. E aí coloquei aquela curiosa moeda ali de R$1, que a imagem é do meu amigo Tan, mostrando que a moeda bimetálica, o núcleo, o disco do núcleo também foi cortado irregularmente, né? Lembrando que a moeda bimetálica, as partes dela são produzidas separadamente, o anel é feito de um lado, o núcleo é de outro, e aí tem a junção das duas em uma outra máquina de cunhar, beleza? E aí no caso dessa moeda das Olimpíadas ali que tá com o disco, o disco do núcleo ali com o incompleto e o defeito circular, mostra que também tem erros nessas moedas bimetálicas, né, pessoal? Então, hoje eu trouxe para vocês aí esses 3 ou 4 defeitos, né, que são possíveis a gente encontrar aí, muito bacanas, por sinal, e alguns deles até muito valiosos, tá bom? Falamos aí do disco incompleto, da cunhagem descentrada, falamos também do cunho quebrado, que não é chamado de sobra de metal em hipótese alguma, e também mostramos logo no início a laminação, beleza? Vale a informação? Vale. Gostou? Gostei. Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal, pessoal. Se inscreve. Todo dia tem vídeo novo, tem vídeo falando de moeda, tem vídeo falando de cédula, contando a história, falando de valores, quanto se pratica no mercado. Também a gente tenta trazer a história, quando possível, por trás das imagens cunhadas ou impressas nas moedas e nas cédulas. Então não esqueça de se inscrever, vem com a gente, acompanhe a gente aí nessa missão do YouTube, beleza? E gostou? Gostei! Não esquece de deixar o like, tá? O like é muito importante aí pra gente. Deixa o seu comentário aqui para possíveis vídeos, beleza? E aí a gente vai tentar absorver o seu comentário e trazer também esses novos vídeos aí, beleza, pessoal? Se você quer mais, estamos aí. A Galdino Colecionismo está por todo lugar na internet, só é você procurar no Google. Estamos lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Procura lá no Google Galdino Colecionismo, que ele vai mostrar o caminho para você nos encontrar, beleza, pessoal? Então espero ter ajudado. Vejo vocês no vídeo de amanhã. Tchau!